Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estenda as tuas mãos aqui, por favor. Aleluia. Só quem quer ser abençoado, libera uma palavra de Deus para a vida do pastor Borges. Aleluia, Pai. Queremos confirmar, oh Pai, tudo aquilo que o Senhor tem falado nesta noite. Que o teu filho seja o atalaia, Pai, o meio, Pai, o vaso que o Senhor vai usar para aquilo que o Senhor preparou na tua agenda celeste, Senhor. Usa o teu filho em nome poderoso de Jesus. Quem concorda diz? Amém. Amém? Amém. Aplauda Jesus. Diga assim bem alto comigo. Diga assim bem alto comigo. Pastor Borges. Deixa Deus te usar. Amém. Aplauda Jesus. Os irmãos têm a vontade de ficar sentados. Eu gostaria de desabafar um pouco, dizendo que é sempre com muita alegria que eu venho aqui ao vosso meio. Sempre, cada vez que estou pensando em vir aqui, a alegria sobe no meu coração, e cada vez que entro naquela porta, eu fico realmente ainda muito mais gozoso com a certeza da vossa comunhão, do vosso amor e da forma como os irmãos nos recebem. Eu estava a dizer ao pastor Paulo que eu estava a apreciar os vossos saltos e o fogo a tocar, toda essa manifestação que os irmãos manifestaram esta noite. Glória a Deus, aleluia. Não foi? Aleluia! Mas eu estava a dizer a ele que eu gostava de ver essa manifestação que nós acabamos de pagar a palavra. Glória a Deus. Aí é que de certa maneira é a prova dos dons. Aí é que nós vamos ver, aí é que nós vamos ver até que ponto, mas é verdade, saltar e manifestar-se da mesma maneira. Amém, irmãos? Amém. Olha, o desafio fica feito. Amém. Vocês estão a ouvir. Amém. Bom, mais uma vez, e cada vez que eu venho cá, aquilo que eu digo aos irmãos é o seguinte: a palavra que eu vou dar esta noite, esta noite, é a palavra que o Senhor me entregou. E mesmo sentados, eu gostaria que abrissem as Bíblias no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16. Vamos ler apenas duas passagens. Lucas 16, 1 e 2. Eu disse ao pastor Pombal, normalmente quando venho cá, antes de pregar, eu aviso, tipo de desabafo, o que é que vou pregar. E esta noite eu disse que ia pregar, a palavra é menos ensino do que tem sido as outras vezes que eu venho cá, é menos ensino e mais exortação. Lucas 16, 1 e 2. Então diz assim: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Irmãos, nós temos aqui uma parábola das muitas que Jesus ensinou, e nessa parábola o Senhor conta a história de um homem rico, de uma pessoa importante, que contratou um administrador. O termo que eu tenho na minha Bíblia é administrador, mas eu sei que há outras versões bíblicas. Aliás, eu tenho algumas Bíblias em casa, e nessas Bíblias também há outras palavras diferentes. Há, por exemplo, a palavra mordomo. Por exemplo, há uma versão da Bíblia que diz: presta contas da tua mordomia. A palavra mordomo, na minha Bíblia eu tenho a palavra administrador, mas se
se nós transportarmos estas palavras para os dias de hoje, se nós transportarmos estas palavras para os dias de hoje, a palavra administrador ainda existe, mas existe uma outra palavra ainda que podíamos realmente adaptar, que é a palavra gestor. Então, e nós podemos dizer que nesta história, nesta parábola, Jesus conta que um homem importante se ausentou, um homem importante que tinha bens, tinha riqueza, e então ele nomeou alguém, vamos consultar a palavra de hoje, nomeou um gestor, uma pessoa em que ele no princípio confiou, e para ele poder realmente, na sua ausência, gerir ou administrar os bens da outra pessoa. Irmãos, esta parábola tem uma moral. Esta parábola não foi posta aqui de qualquer maneira. Esta parábola tem uma moral. E a moral que esta parábola tem é que exatamente Jesus nos quer fazer comparar com o homem, aliás, com a pessoa que foi nomeada gestora e ele próprio. Então a comparação é esta. O homem rico ausentou-se, deixou nas mãos os seus bens, as suas riquezas de alguém, e a moral da história que ele quer ensinar esta noite é que também o Senhor Jesus foi para o céu, depois da sua ressurreição, ele subiu ao céu, mas deixou-nos a nós, seu povo, a nós, noiva de Cristo, deixou-nos também com gestores de valores que ele também colocou na nossa mão. Então, nós somos gestores, ele é o homem rico e nós somos gestores dos valores que ele nos entregou. Claro que o homem rico esteve lá no certo tempo, depois voltou e quando voltou veio pedir contas ao tal gestor, a pessoa em que ele confiou, veio pedir contas para ele prestar contas dos valores que lhe tinha entregue. Vamos voltar outra vez ao moral da história. Qual é a moral da história? Irmãos, Jesus foi para o céu, está no céu, mas ele vai vir também. A Bíblia diz que ele vai voltar. E então ele deixou-nos a nós, deixou-me a mim e deixou a vocês, como cristãos, como filhos de Deus, como gestores dos valores que ele realmente deixou nas nossas mãos. Da mesma maneira que ele. Os irmãos não se importam, olham para aqui por favor, agora eu disse que as conversas para a salvação. Atenção, agora por favor, desculpem, é no público. Irmãos, então o homem, o gestor, pediu contas à pessoa, aliás, o homem rico pediu contas ao gestor. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, irmãos, quando Jesus vier buscar-nos a nós temos que prestar contas dos valores que ele colocou na nossa mão. Porque ele é o Senhor rico, ele é o homem importante e nós somos os gestores dos bens que ele colocou. Na vinda dele, quando ele vier, ele vai pedir contas a você e a mim daquilo que Deus vos entregou, daquilo que Deus vos entregou. Talvez vocês esta noite possam perguntar assim, então mas o que é que ele deixou? De valores, muitos. Ele deixou-nos a fé. Você tem que dar contas da maneira como usou a sua fé. Deixou-nos o amor, deixou-nos a sua alegria, deixou-nos a sua paz, deixou-nos o tempo, deixou-nos os dons espirituais, deixou-nos os recursos materiais, ou seja, o dinheiro, e tudo isso ele deixou nas nossas mãos. Agora, ele vai voltar. Você é o gestor desses bens. Você e eu somos os gestores dos valores que ele entregou. Então, quando ele vier, ele vai pedir contas a si, da maneira como você e eu não posso também excluir, ninguém se pode excluir. Vamos dizer a ele, prestar contas da maneira como essas coisas foram usadas.
Irmãos, o título que eu achei importante dar esta noite esta palavra é este: irmão e irmã, como estás cuidando dos valores que Deus te entregou? Como estás cuidando dos valores que Deus te entregou? Irmão, não há possibilidade. Não há possibilidade. A menos que nós fizéssemos aqui no seminário e tivéssemos aqui quase no princípio da tarde para podermos falar de tudo. Não há possibilidade. Mas eu escolhi dois valores, e vamos falar desses dois valores esta noite. Valores que Deus nos entregou. Meu irmão e minha irmã, fixa bem. Valores que não são teus. Valores que não são meus. Valores que Deus nos entregou, que te entregou para realmente cuidarmos deles. O primeiro valor é o tempo. Deus deu-nos um valor chamado tempo. Meu irmão, minha irmã, quero dizer esta noite que o valor do tempo não é teu. O valor chamado tempo não é meu. O valor é do Senhor e temos que dar contas da maneira como nós usamos o tempo que Deus nos deu. Meus queridos irmãos, eu vos quero dizer esta noite que Deus nos dá todos os dias 24 horas. Deus dá-nos 7 dias da semana. Deus dá-nos 30 ou 31 dias por mês. Quero dizer aos amados irmãos e lembrar aquilo que vocês sabem há muito tempo, que o tempo é igual para toda a gente. Ninguém se pode dizer, este é mais ou até menos. Não. O tempo que Deus nos dá é igual para toda a gente. Aleluia. E a pergunta é esta: como é que eu usamos o tempo que Deus nos dá, um tempo que não é nosso? Irmãos, tirando o tempo necessário, chamado o tempo básico, ou as coisas básicas da nossa vida, tirando quais são, o dormir, o tempo para dormir, o tempo para comer, para nos alimentarmos, o tempo para fazermos a higiene, o tempo para trabalhar, o tempo para viajar. Irmão, certamente que nestas 24 horas ficará alguma coisa de sobra. E a pergunta é esta: como é que nós usamos um valor que não é nosso, que nos foi dado pelo Senhor? Eu gostaria que os irmãos pegassem nas vossas Bíblias para vermos aqui alguma coisa relacionada com isto. Abra lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo número 5, e vamos ver alguma coisa acerca do tempo. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 16. Carta aos Efésios 5, 16. Faz favor de reparar nessa palavra que está, que tem a ver com este valor que não é nosso e o valor que Deus nos entregou. Carta aos Efésios 5,16 diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, se nós, e depois diz, eu peço desculpa, vamos ler também o versículo 15, peço desculpa, 15 e o 16, porque nós temos que ligar os dois versículos. Isto é o que a hermenêutica ensina, é uma disciplina que nós ensinamos nos institutos bíblicos. Eu ensino essa disciplina. Diz assim, versículo 15: portanto, notem bem, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, se nós
pegarmos num dicionário da língua portuguesa e vamos à procura do significado da palavra remir, entre várias coisas que lá estão, entre vários significados, um deles, que é aquele que nos importa esta noite. Remir é gastar alguma coisa sabiamente. Remir, gastar sabiamente. Então, pegando nesta definição, vamos ao versículo 16. Tenho a bondade de olhar para o versículo 16, faz favor. Você está com a Bíblia aberta. E então diz: remindo o tempo, isto é, gastando o tempo sabiamente, gastando o tempo que não é seu, gastando o tempo que lhe foi dado, gastando o tempo que um dia Deus vai pedir contas dele. Então, irmãos, uma questão, irmãos, eu quero que vocês esta noite estejam focados em tudo aquilo que está a ser dito. E uma das coisas que eu gostaria esta noite de chamar a vossa atenção, quando a vossa mente a trabalhar, é fazer esta pergunta que eu não sei se alguma vez vocês fizeram, mas nós vamos fazê-la. Se os discípulos de Cristo vivessem nos nossos dias, se eles vivessem, o Paulo, o Pedro, o João, o Filipe, essa gente que a Bíblia fala, se eles vivessem nos nossos dias, a pergunta é esta: será como é que eles gastariam o tempo que lhes sobrava? É uma pergunta, é uma questão que nós temos que colocar a nós próprios. Há umas semanas atrás, eu não quero chocar ninguém com aquilo que vou dizer, mas vou dizer porque isto foi dito numa multidão de umas 300 ou 400 pessoas. A minha igreja, a igreja onde eu sou membro, a Assembleia de Deus de Queluz, tem cerca de 500 membros. Não é muito, há quem tenha mais. Mas numa noite de quinta-feira, que é a noite do estudo bíblico da igreja, estavam lá em umas 250, 300 pessoas. E um dos meus pastores, estava a pregar, e a certa altura ele disse isto. Eu concordo plenamente com aquilo que ele disse. Ele disse que sabia que havia cristãos que gastavam mais tempo a ver TV, que gastavam mais tempo a consultar a internet, gastavam mais tempo a manusear essas coisinhas novas, os tabletes. Eu quando ouvi falar em tabletes pensei que era chocolate. Porque antigamente, quando eu era menino e moço, os meus pais diziam: olha, vai comprar uma tablete. Eu já sabia que a tablete era um chocolate. Eu sou doido por chocolate. Vocês não me quiserem me oferecer alguma coisa, ofereçam um chocolate. De maneira, hoje chama-se tabletes. E então há muita gente hoje a manusear os tabletes, não é tabletes para comer. É aqueles tabletes parecidos com os telemóveis, a manusear também os telemóveis. E o meu pastor dizia isto. E eu estava sentado cá atrás com a minha esposa ao meu lado, minha mulher e eu somos cristãos e somos membros da mesma igreja e acompanhamos, vamos sempre ao culto dos dois. Ela estava sentada ao meu lado e eu dei assim uma cotovelada, uma cotovelada por amor, não é? E agora nós chegamos aqui no seminário, para casados e solteiros e por aí fora, foi pena haver tanta gente que faltou, já sei que alguns irmãos ficaram com água na boca por não terem cá estado. Bem, mas pronto, mas isso é outro filme. Lá para janeiro, fevereiro, nós vamos voltar outra vez a ter aqui uma repetição do seminário. Mas eu dei assim uma cotoveladazinha e para quando o pastor diz isto, ele disse: sabia que havia pessoas que passavam um bom tempo a ver a TV, a ver a internet, a ver os tabletes, a manusear os telemóveis, mais tempo do que a orar, mais tempo do que a ler a Bíblia, mais tempo
do que eu meditar naquilo que a Bíblia diz. E eu, irmãos, e a pergunta esta noite mantém-se. Talvez agora seria realmente o momento para dar saltinhos. Mas não. Os fatos foram colados à cadeira. Irmãos, e a pergunta que se coloca esta noite é esta. Meu irmão, minha irmã, como é que tu usas o tempo? O tempo que não é teu. O tempo que não é nosso. O tempo que Deus te deu. Como é que usas? E não te esqueças de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Não é o pregador desta noite que vai dizer. É Deus que diz. Deus, um dia, vai cobrar isto. Vai perguntar como usaste o tempo. Pega na tua Bíblia e abre 1 aos Coríntios 4:2. 1 aos Coríntios 4:2. Note o que está escrito. 1 aos Coríntios 4. E reparem que aí está outra palavra. Além de gestor, além de administrador, está aí outra palavra que nos é, na verdade, que é um tipo que também nos é colocado. 1 aos Coríntios 4:2 diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Irmãos, dispenseiros ou gestores é a mesma coisa. Dispenseiros ou administradores é a mesma coisa. Você tanto é um gestor, na linguagem de hoje, como é um mordomo, como é um administrador, na linguagem bíblica, como é também um dispenseiro. O que é um dispenseiro? É alguém que tem consigo valores que não são dele, mas que tem que dar contas dele. Portanto, o que está aqui escrito é: a Bíblia diz que cada um dos dispenseiros seja achado fiel. Ora bem, você e eu somos dispenseiros do tempo que Deus nos dá. Um tempo que não é nosso, um tempo que é dele. Digamos esta noite que Ele emprestou a cada um de nós as tais 24 horas, os tais 7 dias da semana, os tais 30 dias não são nossos. Meu irmão, minha irmã, tens de considerar isto, não te pertence, é do Senhor, tens que ser dispenseiro, ou seja, tens que ser fiel. E a questão é esta: como é que nós usamos esse tempo? Vamos passar para o segundo valor. Como eu disse, não há possibilidade de falar em todos os valores, não há possibilidade, mas como eu disse aos irmãos também, nós apenas escolhi dois. O primeiro, que já vimos esta noite, é o tempo. O segundo valor que Deus colocou nas nossas mãos, o segundo valor do qual também somos dispenseiros, chama-se recursos materiais, ou seja, o dinheiro que nós recebemos. O dinheiro que nós recebemos, quer através de salários, quer através de reformas, quer através de aposentações, de pensões, subsídios, disto ou daquilo, o dinheiro que nós recebemos, irmãos, para a nossa subsistência e para a subsistência da nossa família, meus amados irmãos, tal como o tempo, este valor de recursos materiais também não é teu, também não é meu. São valores, porque nós somos os gestores, ou seja, somos os administradores desses valores que Deus colocou na nossa mão. Agora, também da mesma maneira, como aconteceu com o tempo, Ele vai cobrar a cada um de nós, vai cobrar aonde? Então sabem que no fim dos tempos, quando se der o arrebatamento da igreja, em simultâneo, é isso que a escatologia ensina,
em simultâneo com o arrebatamento da igreja, vai acontecer o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para julgar pecados. Os nossos pecados já foram julgados em Cristo Jesus. O tribunal de Cristo é para julgar as nossas ações, aquilo que nós fizemos depois de sermos cristãos. Então, irmãos, é no tribunal de Cristo que também vamos prestar contas da maneira como usamos o dinheiro que veio para a nossa mão. Irmão, há pessoas que dizem assim: o meu dinheiro. Olha, irmãos, o dinheiro não é teu, não é meu. O dinheiro não é nosso, irmãos. Como o tempo também não é. O profeta Ageu disse: minha é prata, meu é o ouro. O profeta Ageu, inspirado pelo Espírito Santo, fez esta declaração: minha é prata, meu é o ouro. O dinheiro não é teu. Deus deu-te o dinheiro para tu o ganhares, para tu o receberes, especialmente aqueles que recebem salário, porque Deus te deu saúde para o ganhares, Deus te deu forças para o ganhares, Deus te deu inteligência para o ganhares. Portanto, nós não temos de dizer que o dinheiro é nosso. O dinheiro foi-nos dado pelo Senhor, mas também, irmãos, se tu queres agradar a Deus com o dinheiro que recebes, nas várias modalidades, tu recebes um valor que não te pertence, mas se queres agradar a Deus, para gastares de acordo com a vontade de Deus, tu tens que orar e pedir orientação a Deus para gastares de acordo com a vontade de Deus. Uma pergunta que se coloca esta noite. Se calhar é duro ouvir isto, mas é verdade. Nós não podemos fazer como um avestruz, meter a cabeça na areia e fingir que não é nada connosco. Temos que assumir, temos que enfrentar as verdades. Porquê é que há cristãos que não dão o dízimo? Há cristãos que não dão o dízimo precisamente porque gastam mal o dinheiro. Gastam mal um valor que não é deles. Um valor que Deus permite que recebam, mas não é dele. Gastam mal, arranjam várias justificações. Uma delas é a crise. Está a crise, não dão o dízimo, é a crise, não dão a oferta, por aí fora. Nós já vamos ver lá mais para a frente. Nós já vamos ver, irmãos, que a igreja primitiva, numa dada altura, nós vamos ver isso pela Bíblia. Eu gosto de mostrar pela Bíblia. Não quero, irmãos, eu nunca quis ser teórico, mas quis mostrar aquilo que eu digo pela Bíblia. Nós já vamos mostrar lá para a frente. Nós já vamos mostrar lá para a frente que a igreja primitiva, numa determinada altura da sua vida, ou da sua existência, passou por uma crise terrível. E o apóstolo Paulo, ao descrever a crise que se passava naquela altura, o apóstolo Paulo dizia, está aqui escrito, e você vai ler, isto tem a Bíblia, vão ler, que havia profunda pobreza na igreja. Mas o povo, apesar da profunda pobreza em que vivia, nunca deixou de abençoar a obra de Deus. Então, como eu estava a dizer, irmãos, cristãos não dizimam porque gastam mal o dinheiro. Irmãos, quero abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. E nós vamos encontrar uma acusação que Deus fez através do profeta ao povo que também usava mal o dinheiro que recebia. Isaías 55, 22. E vejam, havia a mesma acusação. O povo também não usava bem o dinheiro. Um valor que também não era meu. Também não era meu no Velho Testamento, como não é nosso no Novo Testamento. Isaías 55. Espera aí, desculpem lá. Isto é da velhice. Mas pronto, vocês desculpam. Isaías 55, 2. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é bem, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Já neste tempo,
Já neste tempo os próprios crentes faziam aquilo que não agradava a Deus. E Deus teve que intervir. Deus, a paciência de Deus foi ao fim. E Deus teve que chamar a atenção. Por que gastais o dinheiro? E reparem que a palavra pão aqui não é um pão literal. Esta palavra pão que aqui está não é um pão da padaria. Não é um pão que vocês se calhar comem todos os dias. Este pão tem outra configuração. Este pão tem outro significado. Tem a ver com as coisas básicas. Tem a ver com as coisas necessárias da vida. E eles gastavam em coisas que não eram pão. Eles, em vez de gastar nas coisas necessárias, gastavam talvez em caprichos, em coisas que não precisavam. E é por isso é que o dinheiro faltava. E por isso é que Deus interviu desta maneira. Diz: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Era precisamente a maneira pouco sábia com que o dinheiro era gasto. Volto a dizer esta noite, meu irmão, minha irmã, volto a dizer esta noite: os bens materiais que caem na nossa mão, sejam eles nas modalidades que vierem, esse dinheiro não é teu. Esse dinheiro continua a ser do Senhor. E esse dinheiro, meu amado irmão, esses valores, devem ser usados dentro de uma lógica bíblica ou divina. Pegue na sua Bíblia e abre primeiro aos Coríntios 10, versículo 31. Primeiro aos Coríntios 10, 31. A lógica divina em que os valores chamados dinheiro devem ser usados está aí. Primeiro aos Coríntios 10, 31. Faz favor, quem tem a Bíblia, faz favor de ler. Quem não tem, ouça. Está escrito. É nessa lógica, meu irmão e minha irmã, que o dinheiro deve ser gasto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para quê? Para a glória de Deus. Portanto, o dinheiro, os valores, o tempo, os valores que nós temos estado a citar, tem que ser gasto numa lógica divina. Ou seja, devem ser gastos para a glória de Deus. E nunca podemos vir a ouvir aquilo que Deus disse ao povo de Israel, através do profeta Isaías, dizendo: porque gastais o dinheiro naquilo que não presta. Ora bem, irmãos, Deus, eu quero entrar agora numa outra área. Deus quer contar com cada um de nós para beneficiarmos o reino de Deus. Porque, irmãos, sabem que as finanças e a economia de